Então, vamos lá. É esse exercício aqui, ó, 23, página 36 da seção Hora de Estudo. Vai abrir, aí, beleza. Então, o exercício fala o seguinte: um secador está sob a tensão de 100 volts e a pressão minuto. Joia. Então, ó, voltando. Peraí. Voltando lá, então, no exercício. Ele diz o seguinte: um secador está sob a tensão de 100 volts e apresenta uma potência total de 1000 watts. Sabendo que o secador utiliza 40% da potência recebida, determine a resistência interna do secador e a força contra-eletromotriz do secador. Então, o que vai acontecer? Para eu calcular a resistência interna desse meu secador, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual que é a corrente que está circulando por ele. Então, eu calculo essa corrente relacionando a potência e a tensão. Ah lá, ó, inicialmente é necessário determinar a corrente elétrica que passa pelo secador. Então, essa corrente elétrica ela está relacionada à potência total, que é igual ao produto da tensão e da corrente. A potência total desse meu secador é de 1000 watts. Ele está submetido a uma tensão de 100 volts, a corrente é a divisão desses 1000 por 100, eu tenho 10 amperes de corrente. Aí o que ele quer? Ele quer a resistência interna do secador. É aquela resistência que ele tem, que existe dentro do secador de cabelo, do material que é constituído, que não aproveita a energia, que dissipa a energia. Então vai ter uma resistência lá que vai pegar parte dessa energia elétrica. Apesar de ser um secador de cabelo que está transformando energia elétrica em energia térmica, eu ainda vou ter uma parte dessa energia que vai ser dissipada para o meio, devido aos componentes desse secador de cabelo. A própria resistência interna do secador faz isso, certo? Então, como é que eu vou calcular essa resistência interna? Eu vou calcular essa resistência levando em consideração a potência que ele dissipa. O secador é ruim. Por quê? Porque ele só utiliza 40% desses 1000 watts para a finalidade dele, que é de secar cabelo. O resto é dissipado na resistência interna. Então, como ele dissipa, como ele utiliza 40% da potência recebida, ele dissipa 60% disso, ou seja, 600 watts. Então, ó, com a corrente é possível determinar a resistência interna do secador. Lembrando que a potência dissipada é de 60% da total. Olha lá, ó, por quê? Porque ele utiliza 40% da potência recebida. Então, a potência dissipada, a relação que eu estabeleço com a potência dissipada, permite eu calcular essa resistência interna. A potência dissipada dele é de 600, a resistência interna dele eu quero, a corrente é de 10 amperes que nós calculamos aqui em cima. Então, ele tem uma resistência interna de 6 ohms. Aí ele quer saber a força contra-eletromotriz desse secador. Bom, aí o que eu tenho que relacionar? Eu tenho que relacionar o epsilon dele com a potência útil. A força contra-eletromotriz está sempre associada à potência útil. Então, essa potência útil é o produto dessa força contra-eletromotriz e da resistência. A potência útil dele é de 400 watts. Por quê? Porque ele utiliza só 40% da potência recebida, certo? O epsilon aqui é a força contra-eletromotriz, o I é igual a 10, então esse secador ele tem uma força contra-eletromotriz de 40 volts. Beleza, Júlia? Para essa dúvida, tranquilo? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar agora em circuito elétrico, tá? Nós vamos começar uma parte nova aí, tranquilo, Júlia, que é o que é muito cobrado em vestibular. Hoje eu quero ver se eu defino os elementos de circuito
os componentes básicos, e quero ver se eu já entro pelo menos num tipo de associação de circuito aí. Tá? Aí na quarta-feira, como a gente tem 2 aulas na quarta-feira, dá para terminar tranquilamente esse assunto e não ficar nada para outra semana. Aí na outra semana a gente entra em associação de geradores, de receptores. Mas primeiro a gente precisa aprender a associar resistores, tá? Então, pessoal, nossa aula de hoje, no volume 11, é a página 38, tá? O conteúdo todo vai da página 38 a 58. Aqui eu estou incluindo toda a matéria, todas as atividades relacionadas a esse assunto. Então, nós vamos entrar nos fundamentos da eletrodinâmica 2, são circuitos elétricos. Quais são os objetivos dessa unidade? Determinar a resistência equivalente na associação de resistores. Nós vamos ver que existem 3 tipos de associação, tá? Uma associação série de resistores, uma associação em paralelo e uma associação mista. Na hora que eu for definir essa associação, eu vou mostrar o porquê desses tipos de arranjos de resistores. Analisar circuitos elétricos com resistores, geradores e receptores. Entender o funcionamento dos aparelhos de medidas para mensurar grandezas como corrente elétrica e diferença de potencial. Resolver situações que envolvem as leis de Kirchhoff. Essas leis de Kirchhoff estão associadas aos cálculos de corrente, de tensão, de resistências num circuito elétrico. Porém, a gente precisa primeiro conhecer os componentes básicos de um circuito. Um circuito elétrico pode ser compreendido como um conjunto de fios e dispositivos elétricos interligados, nos quais a corrente elétrica percorre um caminho fechado. Com o desenvolvimento da microeletrônica, os circuitos se tornaram cada vez mais comuns e complexos. A partir da década de 50, o avanço dessa área permitiu que os circuitos fossem incorporados aos processos produtivos, possibilitando que máquinas industriais fossem controladas eletronicamente por sensores e softwares pré-programados. Além disso, a eletrônica contribui para a evolução tecnológica da segunda metade do século XX, principalmente com o aparecimento da informática e, mais recentemente, em inúmeros dispositivos móveis que utilizamos cotidianamente. Está tendo uma série de reportagem no History sobre o Vale do Silício, na Califórnia. Ontem à noite passou o início do Vale do Silício, quando as primeiras indústrias foram implementadas com a introdução do transistor. É muito legal o programa, deve ter no YouTube também. O programa. Aí eles estão vindo com uma série de documentários desde a década de 50, 1957 mais ou menos, até os dias de hoje, com a implementação dessas empresas, né, de plataformas de internet, a Google, o Uber, a Yahoo. É muito legal o programa, vale a pena assistir. Assim, são programas curtos, de 40 minutos, mas vale muito a pena assistir. Para quem gosta da evolução da internet, essa coisa toda, é muito legal. Tá? Deixa eu só dar uma conferida aqui, pessoal, na presença de vocês, para eu não perder o meu controle. Tá, tranquilo. Então, ó, recomendo o programa, tá? Vale a pena. Tá repetindo direto. Eles colocam como inédito, mas todo dia, lá para 7 horas da noite, 7, 8 horas da noite, eles repetem. Tem um que passa no History 1 e tem um outro que passa no History 2. Tá? É o Vale do Silício. Vale do Silício. Tá em inglês. Tá? Mas, Juliana, vale a pena, é muito legal.
Muito legal mesmo. Bom, vamos continuar então. Então, em circuitos eletrônicos, vários componentes elétricos são combinados para o controle da corrente e da tensão aplicada. A nossa noção básica de controle de corrente, de tensão, vai estar relacionada à associação de resistores, tá? E depois geradores e receptores. Bom, nessa unidade serão apresentados elementos básicos de um circuito elétrico, que são eles: a fonte de energia, a chave, o reostato e o fusível. Então, o primeiro deles, a fonte de energia. A fonte de energia elétrica, como já estudado anteriormente, é o dispositivo que fornece a energia necessária para que um circuito elétrico funcione, por exemplo, uma pilha. São eles que provocam a diferença de potencial U para que haja corrente elétrica, ou seja, essa diferença de potencial, no caso, vai transformar a energia não elétrica da pilha em energia elétrica, então vai possibilitar a realização de trabalho. Em suas extremidades, os polos positivo e negativo, há uma diferença de potencial em que, em situações ideais, tá? Pode ser chamada de força eletromotriz. Na situação ideal, seria aquela situação em que eu não tenho a resistência interna desse meu gerador e o fio que vai propagar essas cargas elétricas também não oferecendo resistência. Então, a pilha fornece a tensão necessária para que haja corrente elétrica e o funcionamento adequado de uma lâmpada. Então, passando isso para símbolos, essa minha pilha é representada por esse símbolo, no qual as duas barras paralelas, a maior barra representa o polo positivo, a menor barra representa o polo negativo. Eu tenho a corrente circulando por esse meu circuito, passando pelo meu elemento de circuito aqui, que é a minha carga aqui, representada por esse resistor. Geralmente a gente representa resistor por dente de serra ou por um retângulo, tá? O mais comum é o dente de serra, tá? Então, para não perder o costume dos GIF, eu tenho essa chave interruptora que, quando ela está ligada, eu faço circular a corrente pelo meu circuito, ou seja, eu crio a diferença de potencial entre os polos positivos e negativos desse meu gerador. Ele vai transformar a energia não elétrica dele em energia elétrica que vai ser utilizada pelo meu receptor, tá? Outro elemento de circuito aí outro elemento básico é a chave ou o interruptor. Então, a função dos interruptores, mais conhecido nos manuais de eletricidades como chaves, é fechar ou abrir um circuito, permitindo ou não a passagem de corrente elétrica e, consequentemente, controlando seu funcionamento. Então, a figura 1A, essa figura aqui, ó, constitui um circuito com um caminho aberto. Olha lá, a chave está no zero, né? Na posição zero, está aberto o meu circuito, não tem passagem de corrente elétrica nesse meu circuito. Logo, a minha lâmpada vai estar apagada. A posição zero é o circuito aberto, a posição 1 é o circuito fechado, tá? O esquema 1B é a forma usada pela eletrodinâmica, esse esqueminha aqui, ó, para representar a ilustração da figura 1A. Já na figura 2A, constitui um circuito com caminho fechado, ou seja, o interruptor está fechado, que há uma corrente percorrendo o circuito, e por isso a lâmpada está acesa. O esquema 2B é uma forma usada pela eletrodinâmica para representar a figura 2A. Então, ó, fechou o circuito através de uma chave ou de um interruptor, eu tenho a passagem da corrente elétrica por essa minha chave, essa corrente elétrica vai percorrer meu circuito e, no caso, ela vai acender a minha lâmpada, tá? Então, essa minha lâmpada, o controle de funcionamento dela é devido a essa chave interruptora aqui, que vai ser ligada na tomada. Então, quem está fornecendo a energia é a tomada,
E a chave interruptora está fazendo o controle do funcionamento dessa lâmpada, tá? Aí tem um outro que a gente usa muito em ventilador, em chuveiro, que é o reostato. Então, os reostatos são dispositivos que permitem o controle da tensão aplicada em um dispositivo a partir da variação de seu comprimento efetivo e, portanto, da resistência elétrica. Ou seja, o reostato ele vai controlar a passagem de corrente elétrica pelo meu circuito. Se eu aumentar muito a resistência elétrica num chuveiro, por exemplo, qual que é a tendência? Da água esfriar. Então, esse controle está relacionado ao comprimento dessa minha resistência. Então, ó, na maioria das situações cotidianas em que aparelhos elétricos são utilizados, observa-se que eles funcionam submetidos a uma diferença de potencial de valor fixo, com as tomadas de 127 ou 220 volts. Então, por exemplo, eu tenho um ventilador que funciona 127 volts. Como é que eu vou controlar o fluxo de ar desse meu ventilador? Por um reostato. Tem aquele botãozinho lá no ventilador que eu faço a variação das pás do meu ventilador, né, da velocidade do qual ele vai girar, variando esse botão. Na velocidade mais lenta, significa que essa minha resistência está no maior valor. Na velocidade mais lenta, eu tenho uma menor quantidade de carga passando por esse circuito do ventilador. Então, essa menor quantidade de carga está relacionada a uma menor corrente. Aí, na velocidade mais alta do ventilador, é para menor resistência dele. Então, eu diminuindo a resistência no meu reostato, eu aumento a passagem de corrente elétrica e eu faço com que as pás desse meu ventilador girem mais rapidamente. Então, ó, se a resistência for mudada, mudará também a corrente. Aí, ó. Por isso, os reostatos são usados para controlar a intensidade de corrente em determinada parte de um circuito, alterando a resistência até que a corrente chegue ao valor adequado para produzir o efeito que se deseja. É assim que costumam funcionar os chuveiros elétricos, aquecedores, entre outros dispositivos que permitem controlar a resistência elétrica. Esses ventiladores de teto, na maioria deles, eu tenho um botão que gira no painel de controle dele. Eu tenho a variação a inversão, né? Se ele é colocado para ventar ou para fazer exaustão, e junto eu tenho um botão que gira, que vai controlar a velocidade do meu ventilador. Esse botão é o reostato. É um resistor variável. Então, olha lá, ó, o botãozinho, ele vai fazer com que, fazendo a variação dele, eu controle a passagem de corrente elétrica no meu receptor, tá? Tô cheio dos GIF hoje. Bom, fusível. Os fusíveis são dispositivos de proteção cuja função é impedir que correntes elétricas elevadas danifiquem aparelhos eletrônicos. Eles são constituídos por um condutor que rompe caso a corrente assuma valores excessivos para o circuito. Tal rompimento ocorre em função do efeito Joule, ou seja, devido ao aquecimento além daquele que o condutor do fusível suporta. Com o rompimento, o circuito se abre, cessando a passagem de corrente elétrica e protegendo esse meu circuito. Geralmente, esse fio condutor dentro do fusível, ele é feito de um material que tem ponto de fusão baixo. Então, o que vai acontecer? Esse ponto de fusão baixo faz que correntes acima de um valor permitido, eles vão causar o aquecimento desse meu fio condutor, ele vai mudar o estado físico. Então, ele vai romper devido a essa mudança de estado físico. Esses aqui são mais comuns em veículos, tá? Esses coloridinhos aqui. E esses daqui são mais comuns em circuito eletrônico. Eu tocava numa banda de baile em Itajubá e tinha um técnico de som da banda que o cara era super sem noção, sabe? Ele testava a tomada pondo o dedo, ele lambia os dedos assim, testava a tomada na hora que a gente chegava para fazer baile, essas coisas todas, para saber onde que a tomada, qual que era a tomada 110 ou 220.
Era dele isso. Aí, que a banda também não tinha muito dinheiro, a gente vivia numa dureza danada, de vez em quando queimava uns fusível desse daqui nos amplificadores de som, ele chegava e colocava uma tirinha de bombril aqui, ligando um ponto ao outro do fusível para continuar funcionando, porque a ideia era fazer o negócio continuar funcionando. Se ia queimar o aparelho ou não, a gente ia ver depois, sabe? O simples fato de você ligar e emendar um fio nas extremidades do meu fusível, você já acabou com a proteção do fusível. Tinha vez também que o fusível queimava de estourar, ele pegava e emendava um fio desse ponto nesse aqui, ó. Então a corrente elétrica passando direto aqui. A função do fusível ia embora. A função de proteção do fusível ia embora. Então, quer dizer, se no meio do baile desse uma sobrecarga na rede do clube que a gente estava tocando, do salão que a gente estava tocando, queimava tudo. Nunca aconteceu, a gente sempre deu sorte. Bom, continuando. Com isso, a gente pode estabelecer agora os 3 tipos de associação que a gente vai ter em circuitos eletrônicos. Porque o que acontece? O fabricante lá que vai produzir os resistores, ele não vai produzir um tipo de resistor específico para cada tipo de corrente elétrica que eu vou estar passando pelo meu circuito. Não tem como isso. Então, são fabricados resistores nos valores padrão e depois são feitas associações entre esses resistores para eu promover uma maior diferença de potencial, uma maior passagem de corrente, uma maior potência nos elementos do meu circuito para aquela função especificada. Nós vamos ter 3 tipos de associação. Nós vamos ter associação em série, em paralelo e associação mista. Ó, de todos os materiais que eu já trabalhei com circuitos elétricos, esse é um material que sintetiza da melhor forma a explicação de associação de resistores. Então, isso aqui é análogos, tá? Se serve para 2, serve para 3, para 4. Então, vamos exemplificar com 2 elementos e porque vai generalizar para N elementos depois, tá? Então, no caso aqui, não são as lâmpadas 2 e 3, tá? As lâmpadas 1 e 2 formam uma associação em série e, como se pode observar na figura esquemática a seguir, cada resistor está acoplado ao outro por apenas um ponto de conexão A. Deste modo, a corrente elétrica que passa por R1, por esse resistor aqui, e por R2 é a mesma. Então, ó, isso aqui é característica de uma associação série, tá? O terminal de um resistor está conectado ao terminal do outro resistor, por um ponto comum, que é esse ponto A. Então, o que vai acontecer aqui? Eu não vou ter ramificação da minha corrente. A mesma corrente que passa pelo resistor R1 vai passar pelo resistor R2. E quem que é essa corrente que passa por R2, por R1 e R2? É a corrente elétrica total fornecida pela minha fonte de energia, tá? Então, a associação em série está ligada a um gerador que fornece ao circuito uma DDP igual a epsilon e, consequentemente, uma potência total. Essa potência entregue ao circuito é utilizada pelos resistores 1 e 2, de tal modo que a potência total é igual à soma das potências consumidas por 1 e por 2. Então, é aquilo que nós vimos anteriormente. Tudo que fornece aqui na minha fonte de energia do meu gerador é consumido por esses 2 resistores. Aqui nós vamos partir do princípio que esse gerador, por enquanto, é um gerador ideal. Tá? Eu não estou tendo potência dissipada aqui pelo gerador. Então, tudo que ele entrega é consumido pelos elementos de circuito. No caso, os resistores R1 e R2. Então, se tudo que ele entrega é consumido, a potência total entregue pelo gerador tem que ser a soma das potências consumidas pelos resistores.
Ou seja, a potência total é a soma da potência consumida pelo resistor R1 mais a potência consumida pelo resistor R2. A potência dissipada individualmente em cada resistor é dada pelo produto da corrente ao quadrado e do resistor, multiplicado pelo resistor. Então, a potência dissipada no resistor R1 é a corrente que passa por ele ao quadrado, multiplicado pela sua resistência. A potência que passa pelo resistor R2 é essa mesma corrente, multiplicada pela sua resistência. Então, se eu substituir essas duas expressões na expressão 1, eu tenho como fator comum a minha corrente. Então, olha lá, ó. Substituindo as potências dissipadas individualmente pelos resistores na equação 1, nós vamos ter que a potência total é I quadrado R1 mais I quadrado R2. Como esse fator é comum, eu posso colocar ali em evidência. Então, a minha potência total fica a corrente ao quadrado multiplicada pela soma dessas minhas resistências. A soma das resistências R1 e R2 pode ser chamada de resistência equivalente. Neste caso, essa resistência equivalente é a soma dessas resistências. Se os dois resistores associados em série fossem substituídos por apenas uma resistência de valor igual ao da equivalente, o circuito funcionaria da mesma forma, ou seja, seria percorrido pela mesma corrente e dissiparia a mesma potência total. Então, a resistência equivalente numa associação série é aquela resistência que, se caso existisse, vamos deixar isso bem claro, e fosse colocada no meu circuito, ela iria fazer o mesmo papel de todas as resistências que estão associadas em série nesse circuito. Então, numa associação série de resistores, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências que estão sendo percorridas pela mesma corrente. Essa é a ideia de associação série, é ter todas as resistências percorridas pela mesma corrente elétrica. Então, aquele circuito que a gente tinha anteriormente, que tinha uma resistência R1 e R2, ele pode ser substituído por esse meu circuito aqui, que é chamado de circuito equivalente, onde no meu circuito equivalente eu vou substituir aquelas resistências que estão em série pela resistência equivalente do circuito. Porém, que eu disse, de repente o fabricante não fornece a resistência que eu estou precisando. Aí eu tenho que fazer associação, tá? Conclui-se que o resistor equivalente é aquele que sozinho oferece ao circuito a mesma resistência de associação e dissipa a mesma potência que ela. Caso haja N resistores ligados em série, o equivalente será igual à soma de todos eles e a DDP da associação será igual à soma das DDPs de todos os resistores, mas a corrente que percorre cada um deles será a mesma. Então, o que acontece numa associação em série? A corrente que vai passar por todos os elementos que estão associados em série, por todos os resistores que estão associados em série, é a mesma. Só que cada resistor vai ter um valor de resistência associado a essa corrente. Então, cada resistor vai oferecer um potencial elétrico próprio. Então, eu vou dividir o potencial elétrico, a tensão, para cada um desses resistores, onde, pelo princípio de conservação de energia, o somatório das diferenças de potencial de cada um desses resistores associados em série tem que dar o total que o meu circuito recebe, que meu gerador entrega. Então, essa é a relação que eu tenho aqui, ó. A resistência equivalente de N resistores associados em série é o somatório dessas N resistências. Então, ó, resistência equivalente é o somatório de I igual a 1 até N dessas resistências associadas. Esse I aqui, igual a 1 até N, vai indicar o número de resistências que estão associadas em série. Então, por exemplo, se eu for calcular a resistência equivalente de 5 resistores associados em série, esse somatório vai de 1 até 5. Então, vai ser o R1, o R2, o R3, o R4 e o R5. Beleza? Então, ó,
Aí que eu falei, ó. Os potenciais em cada um dos resistores pode ser obtido a partir da primeira lei de Ohm. Vou voltar só um pouquinho aqui no slide, ó. Voltar aqui. É aqui que eu quero que vocês entendam por que o potencial elétrico é o somatório de todos os potenciais. Porque o que vai acontecer? Como a corrente que circula por meu circuito em série é a mesma nos resistores, na hora que essa corrente I passa nesse resistor R1, ele vai criar uma diferença de potencial associada ao produto dessa corrente e o valor dessa resistência. Então, o potencial elétrico associado a esse resistor R1 é o produto da corrente I por essa resistência R1. O potencial elétrico associado a esse resistor R2 é essa mesma corrente I, vezes a resistência dele é R2. Onde a soma do potencial aqui do resistor R1 com o potencial do resistor R2 tem que dar a força eletromotriz do meu gerador, tem que dar a tensão fornecida. Beleza? Então, olha lá, ó. Os potenciais em cada um dos resistores pode ser obtido a partir da primeira lei de Ohm. O 1 é R1I, o 2 é R2I, lá no enésimo resistor é Rn vezes I. Então, multiplicando a relação entre as resistências pela corrente I, pode-se ainda determinar a relação das quedas de potencial nos resistores associados em série. O que nós vimos? Que numa associação em série, a resistência equivalente, ó, nessa segunda linha aqui desse meu destaque, a resistência equivalente é o somatório de todas as resistências envolvidas, beleza? Se eu multiplicar o primeiro termo por I, eu tenho que multiplicar todos os termos do segundo membro por I também. Então, olha lá, ó. R equivalente vezes I é a tensão total do meu circuito. R1 vezes I é a tensão no resistor R1. Rn vezes I é a tensão no resistor no enésimo resistor. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Num circuito série, a corrente que circula é a mesma e a tensão se divide em cada resistor. Um circuito série é divisor de tensão. Divisor no sentido de cada um ter a sua própria tensão relacionada ao valor de sua resistência. Porque a corrente é a mesma. Viu que legal? Como é que a gente conclui bacana? Essa relação permite concluir que o potencial fornecido pelo gerador é gradativamente reduzido por cada resistor, até que ao final do circuito seja novamente restabelecido pelo gerador. Então, vai ter a passagem da corrente elétrica, cada um vai consumir a carga associada à sua resistência, vai gerar uma queda de potencial. Depois, na hora que conclui a passagem dessa corrente elétrica por todos os elementos, o gerador dá o ganho de novo, e eu não deixo essa corrente elétrica diminuir. Ela vai mantendo em circulação no meu circuito. Ela vai oferecendo, ele vai fornecendo a carga necessária. Tá? Agora, paralelo. A gente já tira a ideia do outro tipo de associação que a gente tem. No caso a seguir, os resistores 1 e 2 formam uma associação em paralelo. Essa associação é identificada quando ambos resistores estão acoplados por 2 pontos de conexão. Associação série, eles têm um ponto comum de conexão. O terminal de um está conectado ao terminal do outro por um ponto comum. Aqui não. Eu tenho um único terminal ligado a um ponto comum. Então, observem o seguinte, ó. Os 2 terminais à esquerda desses 2 resistores estão ligados a esse ponto A, e os 2 terminais à direita estão ligados a um outro ponto B. Aí, como é que eu diferencio a associação série da associação em paralelo? A corrente divide. Porque ela tem que percorrer os elementos do meu circuito. Então, vou ter uma divisão da corrente. Divisão no sentido aqui de separação dessa corrente. Uma parte da corrente vai alimentar o meu elemento de circuito representado por R1, outra parte dessa corrente vai alimentar R2. Na hora que sai aqui, eu tenho que manter o princípio da conservação de cargas elétricas. Eu tenho que sair com o mesmo I, tá?
Então, essa associação é identificada quando ambos os resistores estão acoplados por 2 pontos de conexão. Na associação série, 1 ponto. Na associação paralela, 2 pontos. Olha lá, o conjunto formado pelos 2 resistores associados em paralelo está ligado a um gerador que fornece ao circuito uma DDP igual a epsilon. É a tensão que ele fornece. Por exemplo, o pino da tomada. Desde o polo positivo do gerador até o início, no lado esquerdo, de cada um dos resistores R1 e R2, é possível considerar que o potencial elétrico é o mesmo. Então, esse fio que liga aqui até os terminais dos resistores R1 e R2 no ponto A, esse fio aqui não vai provocar queda de potencial. Então, neste polo aqui, eu vou ter o mesmo potencial aqui associado ao ponto A, tá? Então, é possível considerar que o potencial elétrico é o mesmo, o que significa que todos os pontos do fio se equivalem. Então, não tem diferença de potencial. Nesse caso, todos os resistores estão submetidos à mesma DDP. Afinal, estão conectados ao mesmo ponto A e B. Ou seja, o legal aqui é o seguinte, ó. Eu vou manter a tensão, eu vou dividir a corrente, ao contrário do outro. Por quê? Porque entre o polo positivo e o negativo desse meu gerador, eu não tenho queda de potencial relacionada aos pontos nos quais os meus resistores estão ligados, que são os pontos A e B. Se eu não tenho queda de potencial aqui nesse trajeto e nem nesse trajeto voltando aqui de novo, o potencial entre A e B é o mesmo do meu gerador. Então, o resistor R1 e o resistor R2 estão submetidos ao mesmo potencial elétrico do que o gerador fornece. Olha lá, a tensão aplicada entre os pontos A e B é a mesma para cada um dos resistores. Todavia, a corrente se divide e é maior no resistor de menor resistência. Por que ela é maior no resistor de menor resistência? Porque é aquilo que eu sempre repito, elétron é preguiçoso. Ele sempre vai procurar o melhor caminho para percorrer o meu circuito. E o melhor caminho é o que oferece menos resistência. Como resistência, como a tensão é relacionada ao produto da resistência pela corrente, resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto menor o valor de R, maior é a parcela da corrente total que vai percorrer esse meu resistor. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 amperes aqui em I, e esse resistor aqui é o de menor parcela. Então, essa corrente aqui, ela vai corresponder a uma maior parcela desses 10 amperes. Vamos supor que esse menor resistor aqui faça percorrer aqui uma corrente de 8 amperes. Os outros dois vão percorrer aqui. Por quê? Porque esse resistor aqui é o que oferece maior resistência à passagem de corrente elétrica. Tá? Se esse resistor aqui tende ao infinito, o valor da resistência dele, que nós vamos estudar em medidores elétricos depois, a corrente vai passar toda por esse cara de cima aqui, ó. Beleza? Então, aplicando a primeira lei de Ohm, que a diferença de potencial é igual ao produto da resistência pela corrente, nós vamos ter aqui no resistor 1, R1, a corrente I1 vai ser a diferença de potencial U dividido por R1. E no resistor R2, a minha corrente que dividiu vai ser a mesma tensão U dividido por R2. Olha que interessante, ó. A corrente total I do circuito, ao chegar ao ponto A, subdivide-se em duas correntes I1 e I2. Assim, tem-se que a corrente total é a soma dessas correntes. E a DDP aplicada pelo gerador é a mesma. Então, se eu substituir as duas primeiras equações, né, I1 igual a U sobre R1 e I2 igual a U sobre R2, nessa equação 3 aqui, eu tiro essa relação. Agora, se os dois resistores associados em paralelo fossem substituídos por apenas uma resistência de valor igual ao da resistência equivalente, trocando aqueles dois em paralelo por essa resistência equivalente aqui, ó, o circuito funcionaria da mesma forma, ela estaria fazendo o mesmo papel. Ou seja, seria percorrido pela mesma corrente e dissiparia a mesma potência. Então, em relação a essa resistência equivalente aqui,
o potencial elétrico nos terminais dessa minha resistência é o produto dela pela corrente. Isola a corrente aqui, ó. Eu vou ter U sobre R equivalente. Essas duas equações são iguais, correto? É a mesma corrente. Então, substituindo a equação 5 na 4, obtém-se a equação que permite o cálculo da resistência equivalente de uma associação em paralelo. E qual seria? U sobre R equivalente é U sobre R1 mais U sobre R2. U é comum, eu posso cancelar. Então, o inverso da resistência equivalente numa associação em paralelo para dois resistores é a soma dos inversos das resistências. Olha lá, ó, na associação em paralelo, o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. A corrente elétrica que chega à associação é igual à soma das correntes de todos os resistores, porém a DDP em cada um deles é a mesma. Então, para N resistores em paralelo, o inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos de todas as resistências envolvidas. A corrente total é a soma de todas as resistências que passam, das correntes que passam por essas resistências. E a tensão aplicada aos terminais sempre é a mesma. Logo, um circuito paralelo ele é divisor de corrente. Aí tem uns casos particulares aqui, ó, que são duas situações que a gente tem, que fica mais fácil da gente resolver, a gente já sai no resultado direto. Duas situações merecem destaque em função da praticidade para se determinar a resistência equivalente das associações em paralelos. Quando todos os resistores da associação possuem valores de resistências iguais e quando há apenas dois resistores. Então, quando eu tenho N resistores ligados em paralelo, eu não preciso fazer o inverso da resistência equivalente. A resistência equivalente já sai direto pegando um dos valores dessas N resistência e dividido pela quantidade de resistência. Então, vamos supor que eu tenha 5 resistores de 10 ohms ligados em paralelo. 5 de 10 ohms em paralelo. Qual que é a resistência equivalente? É 10 dividido por 5. Eu já saio com o valor da resistência paralelo direto. Eu não preciso fazer aquele inverso, aquela coisa toda. E fica prático também quando a gente trabalha com uma associação que possui dois resistores apenas em paralelo. A resistência equivalente é o produto pela soma. Por quê? Vou explicar aqui, ó, só voltando aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? O inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos da resistência. Então, o que eu faço? Para eu achar o resultado aqui, eu tenho que tirar o MMC. Qual que é o MMC de R1 e R2? É R1 vezes R2. No numerador vai ficar R1 mais R2. Como eu não quero o inverso da equivalente, eu quero a equivalente, eu inverto o primeiro membro. Invertendo o primeiro membro, eu inverto o segundo membro. Dá esse resultado aqui. Tá? Então, ó, situações práticas. Quando eu tenho N resistores iguais associados em paralelos, é um valor de um deles dividido pelo número de resistores. E quando eu tenho dois resistores associados em paralelo, que isso ajuda muito na hora da gente calcular, a resistência equivalente é o produto pela soma, tá? Eu não vou entrar em associação mista agora, porque ela requer um tempo considerável para a gente explicar com carinho o que vai acontecer numa situação mista. Eu tenho que mandar Mariana, eu tenho que mandar uns slides para o segundo médio, aí na hora que eu for mandar os do segundo, eu mando esse para vocês também, tá? Pode deixar que eu mando no e-mail de cada um. Eu não vou entrar em associação mista agora, que é a junção das duas, tá? É um arranjo entre as duas, porque vai tomar um tempo e eu quero explicar isso com calma, tá? Então, quarta-feira, pessoal, nós vamos ver a associação mista, associação de geradores, e já vamos fazer uns exercícios aí relacionados a essas associações, tá? Eu acredito que segunda-feira que vem eu acabo essa apostila. Beleza, gente? Então, hoje é só
Um abraço para todo mundo. Tô com saudade de todo mundo. Vamos ver se a gente se encontra o mais breve possível, numa situação melhor, né? Que nós estamos. Falou, Guilherme. Falou, Maria Eduarda. Falou, Mariana. Falou, Bruna. Falou, Juliana. Tchau, Lavínia. Abraço. Tchau, todo mundo. Tudo de bom para vocês.